Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Em 1986, aconteceu em Trindade, Goiás, o 6º encontro intereclesial das SEBs. Ai, Cristiane, o que é isso? Bem, SEBs são comunidades eclesiais de base, um movimento estimulado pelos documentos de Medellín e Puebla. Todo cristão católico deveria conhecer esses documentos. É a forma de fazer com que o cristão católico meditasse, refletisse a palavra ante os acontecimentos. As comunidades eclesiais de base também tinham um olhar para a situação social do povo, principalmente do povo mais pobre. Meu pai estava nesse encontro. Ele pôde ver a mãe do padre Josimo entrar com uma cruz e nesta cruz a camisa do seu filho, padre Josimo, manchada de sangue. Padre Josimo foi assassinado naquele ano porque ele representava a Comissão da Pastoral da Terra. Ele era presidente da Comissão da Pastoral da Terra. Ele era ameaçado de morte constantemente pelos donos de terra, porque ele trabalhava em prol dos direitos dos trabalhadores rurais, e ele foi assassinado. Enquanto a mãe do padre Josimo entrava com essa cruz, todas as pessoas reunidas lá em Trindade falavam: queremos os nossos mártires vivos e não mortos, e não assassinados. Meu pai voltou de Trindade, Goiás, tão cheio de coisas para contar, tão admirado, que em todas as nossas reuniões, na nossa comunidade, em nossa família, ele sempre tinha histórias para contar daqueles dias que ele passou em Trindade, Goiás, dos padres e freis que ele conheceu, das lideranças que ele conheceu. De tanto ele contar essas histórias, eu, no auge da arrogância dos meus 17 anos, pensava: lá vem o pai de novo com as histórias de Trindade lá do Intereclesial. Junto com suas histórias, ele também trouxe alguns livros. E um desses livros eu vou apresentar para você hoje. Se chama Cartas da Prisão, do Frei Beto. Olá, sou Cristiane Azevedo e este é o canal Leitura de Abelha. Carlos Alberto Libânio Cristo é o Frei Beto. É um frei dominicano, jornalista e escritor. Ele já recebeu 2 prêmios Jabutis. Ele já recebeu diversos prêmios de literatura. Escreveu muitos livros. Diário da Quarentena, Fidel e a Religião, Alucinado Som de Tuba. O livro que eu vou apresentar para você hoje foi escrito inicialmente em 2 volumes. Um se chama Cartas da Prisão. São as cartas que ele escreveu no período que ele ficou preso no presídio de Tiradentes com status de preso político. E o outro se chamava Das Catacumbas, que foi o período que ele ficou preso junto com os presos comuns. Frei Beto, ele foi preso pela ditadura militar no período de 1969 a 1973. Por quê? Porque todo mundo sabe que nós vivemos entre 1964 até 1985, o período mais sangrento da vida do povo brasileiro, dos tempos modernos, do século XX. O período governamental mais sangrento foi a ditadura militar. Os jovens, principalmente os jovens estudantis, eles fizeram frente, eles enfrentaram esse governo por meio de passeatas, por meio de grafitagem, panfletagem e até mesmo por meio da luta armada, a ANL do Marighella. Afinal de contas, gente, não dá para enfrentar militar, tanque, revólver, tortura, com beijos e abraços. Às vezes, infelizmente, é preciso enfrentar por meio da luta armada. Sequestros. Os estudantes tiveram que sequestrar, por exemplo, um embaixador para poder resgatar alguns presos políticos. A gente não pode ser inocente, achar que tudo para você enfrentar um sistema opressor violento, você só vai enfrentar com flores. Infelizmente, não foi assim. E dentre
esses jovens haviam ex-dominicanos e sim deram apoio a todos aqueles que enfrentavam o regime ditatorial militar. E qual era esse apoio? Eles davam apoio à família dos presos, que elas também sofriam perseguição. Eles davam apoio financeiro, porque o chefe da família, pais estavam presos, quem ia cuidar daquelas crianças? O papel principal do Frei Beto, a ação principal dele nesse enfrentamento à ditadura militar, ele ajudava as pessoas perseguidas a fugirem do país. E por esta ação, ele foi preso. Ele mesmo explica isso na introdução do seu livro. O que você pode esperar desse livro, Cartas da Prisão? Como eu disse, a edição atual, ela reúne os dois livros, Cartas da Prisão e das Catacumbas, e mais 20 cartas inéditas. Uma irmã, uma religiosa, resgatou as cartas na época que as pessoas recebiam do Frei Beto e transformou essas cartas em livro. Esse livro, ele foi publicado inicialmente na Itália, depois traduzido para diversos países e só depois foi publicado aqui no Brasil. Claro, estávamos na ditadura, eles não iam permitir facilmente um livro desse fosse publicado. E o que você vai ler? O título já é autoexplicativo. As cartas que Frei Beto escreveu para a sua família, seus pais, seus irmãos, seus sobrinhos, para os seus irmãos de convento, para outros religiosos. Por exemplo, ele tinha uma correspondência constante Frei Carlos Mestre, Frei Carmelita, o nosso biblista. Todo mundo que é voltado a entender a Bíblia conhece as obras do Frei Carlos Mestre. Ele se correspondia muito com outras autoridades. Algumas cartas ele não postou o destinatário. Essas pessoas pediram para que não colocasse. Então tá assim, há um religioso, há uma determinada pessoa. Essa pessoa não quis que seu nome fosse divulgado, então ele respeitou, mas em sua maioria as cartas você sabe para quem que ele escreveu. Nós não temos acesso às cartas que ele recebia, porque a ditadura militar destruiu todas elas, mas as cartas que as pessoas recebiam, essas deram origem aos livros, ao livro que eu estou apresentando para você. E do que fala cada carta? Fala de tudo. Essa que é a beleza. Em primeiro lugar, fala da esperança, da fé e da serenidade do Frei Beto na prisão. Fé, serenidade, esperança de alguém que sabe que foi preso injustamente e que estava agindo certo, que estava ao lado certo da história. Quando você lê essas cartas, você tem essa certeza. Fala de como ele organizava a rotina, como era organizada a rotina deles nas celas, desde a limpeza, cozinha, que eles ficavam numa cela, mais de 40 pessoas, eles tinham um fogão, eles tinham medo de comer a comida que vinha para eles, que muitos podiam morrer envenenados, então eles faziam a comida. Ele recebia receitas da sua mãe, inclusive a mãe do Frei Beto, ela tem um livro publicado falando sobre a comida mineira, e ela ensinou, mandava receita de doce de leite, receita de feijoada, e ele comenta nas cartas sobre a execução dessas receitas, se ela deu certo, se ela não deu certo. Ele ensinando para o pai dele a fazer yoga, porque o pai dele, imagina, um juiz, o pai dele era um juiz, ele sabia muito bem o que eles estavam enfrentando e tendo o filho preso. Então imagina a angústia daqueles pais. Ele ensina o pai dele a fazer yoga. A carta que ele escreve para os sobrinhos, então tem uma carta interessantíssima, ele falando do aniversário do sobrinho, que faz aniversário no dia 21 de abril, dia de Tiradentes, e ele estava no presídio de Tiradentes, e ele faz uma reflexão para o sobrinho, como é que todas as pessoas que lutam pela liberdade acabam presas? Como que era paradoxal Tiradentes, mártir da liberdade, da independência, dar nome a um presídio? É uma contradição. Carta que ele escreve para um irmão de fé, um frei, que estava decepcionado com a Igreja Católica, querendo abandonar a igreja, e ele
belamente fala: a igreja somos nós. Se a igreja falha, é porque nós falhamos. Nós não podemos abandonar a igreja. A igreja somos nós. Os estudos que ele faz por correspondência, as reflexões, essa rotina deles na prisão, tinha leitura, tinha estudos, momentos de oração, a liturgia das horas, as visitas. Então, por exemplo, tem a carta que ele descreve a visita do núncio apostólico. O que é o núncio apostólico? O núncio apostólico é o representante do Papa. Ele representa o Papa no país. Então, ele tem autoridade para dar a bênção papal. Então, o núncio apostólico, sabendo que aqueles religiosos estavam presos e injustamente presos, ele vai visitá-los, ele dá um presente do Papa, eles dão um presente para o Papa, um crucifixo com o nome de todos eles escrito, que era um crucifixo que eles faziam, e nele eles talharam o nome de todos os religiosos presos ali. O núncio dá a bênção papal para todos os detentos, inclusive aqueles que não acreditavam em Deus. Emocionante essa carta. Outra carta muito emocionante é a carta que ele escreve narrando a preocupação, porque o Frei Tito foi levado para o DOI-CODE. Eles falavam que era levado para interrogatório. Interrogatório pode traduzir como tortura. E eles tiveram a notícia de que o Frei Tito tentou o suicídio na prisão. E não foi suicídio, tentativa de suicídio. Ele apanhou muito, ele sofreu muito, o Frei Tito. E a alegria quando ele retorna para a prisão. É importante a gente saber que Frei Tito sofreu tanto na prisão que ele depois viveu exilado na França, e lá na França ele acabou desenvolvendo um medo de perseguição. Ele achava que os seus torturadores seguiam ele lá na França, e ele acabou se matando. Conta disso, Frei Beto escreveu um livro belíssimo chamado Batismo de Sangue, que virou filme. Assistam esse filme. Então são cartas maravilhosas. Todo mundo deveria ler. Eu não posso dizer para você qual carta eu gostei mais. Eu posso dizer que há coisas engraçadas também. Por exemplo, há uma situação que eles estão presos, isolados, em celas separadas. Frei Beto e mais um companheiro. E eles não tinham o que fazer, eles começaram a jogar batalha naval. Um gritava para outro, de uma cela para outra: B6. O outro gritava G12. O carcereiro começou a pensar que eles conversavam em código. Proibiu os dois jogar batalha naval. Ou então, quando ele lamenta não ter recebido a primeira carta de um dos sobrinhos, essa criança não sabia ler nem escrever, então ela tentou fazer um desenho, uma garatugem. E os militares acharam, a censura, que ali tinha algum código. Então ele não recebeu aquela carta. Então ele lamenta. Então não dá pra gente eleger uma carta mais bonita. O livro é muito atual, muito atual. Frei Beto, ele foi libertado no dia 4 de outubro de 1973. Uma providência, porque foi justamente no dia de São Francisco de Assis. Quando ele foi libertado, foi para o Espírito Santo animar e organizar as comunidades eclesiais de base. Depois, em 1980, ele foi para a região de São Bernardo do Campo trabalhar na pastoral operária. Ele ajudou na organização do Partido dos Trabalhadores. Trabalhou no primeiro ano do governo Lula no programa Fome Zero. Deu origem a um livro dele chamado A Mosca Azul. Esse livro, Cartas da Prisão, é uma leitura obrigatória para todo cristão católico, principalmente para você que torce o nariz para o Frei Beto. Pensa: ai, ele é comunista, ai, ele é contra a igreja. Olha, conheça as obras dele primeiro, para depois estabelecer um julgamento. E te digo uma coisa: é impossível ler Cartas da Prisão e não se apaixonar por esse Jesus Cristo que a gente proclama. Eu quero dizer para você o seguinte: Padre Josimo, que foi morto lá em 1986, foi assassinado em 1986, já está com o seu processo de beatificação no Vaticano. Eu queria dizer, depois da morte do Padre Josimo, nunca mais tivemos assassinatos por conta da luta pela terra. Infelizmente, só aumenta. A terra brasileira, ela está encharcada de sangue dos nossos líderes. Temos aí a morte da nossa irmã Dorothy Stang, do Chico Mendes. Temos as mortes que dão mídia e aquelas que não dão mídia. Infelizmente. Ler Cartas da Prisão é um alerta para você sempre dizer
não. Quando alguém diz que a ditadura militar foi boa, não, ela não foi boa. Ela matou muitas pessoas. Muitas mães não sabem onde estão os corpos de seus filhos e filhas que foram presos, torturados e mortos. Ditadura nunca mais. Eu espero você aqui semana que vem com mais uma resenha aqui do nosso canal. Tchau!